Bom dia, olá, que a paz do Senhor esteja com vocês, irmãos e irmãs. O tema de hoje da nossa live é sabedoria para reinar. A sabedoria divina é a sabedoria que nós precisamos. Irmãos, sejam bem-vindos à Célula Digital, que é um projeto criado pelo profeta Vinícius, que nasceu no coração do Senhor e que tem o único objetivo de trazer a palavra para você, a palavra para aquele que quer ouvir, a palavra para aquele que quer ter experiências com o Senhor. Amém? E eu faço parte da igreja IEJN. Eu sou membro da igreja IEJN, que é a Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Essa igreja ela fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. E lá eu te convido para ir aos nossos cultos, que nós temos lá, que é que é de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas. Às quartas-feiras, nós temos os encontros, as reuniões sobrenaturais, que é às 15 horas e também às 20 horas. Às sextas-feiras, nós temos um encontro com os jovens, que é o culto das nações, né? Nação Jovem. E esse culto, ele é maravilhoso também. Traga o seu jovem para ir nos cultos, né? Para que eles tenham um encontro com o Senhor. E esse encontro é às 20 horas, às sextas-feiras. E aos domingos nós temos um encontro profético, que é às 9 horas. Amém? E eu te convido para você ir na nossa igreja e você vai ficar vai se encontrar nessa igreja, eu tenho certeza. Amém? Então vamos lá para a palavra que hoje é muito importante, falar sobre sabedoria divina, né? E aqui estamos na palavra 2 Crônicas, capítulo 1, e o versículo é de 6 a 12. Amém? Vamos aqui escutar a palavra do Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento, para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas,
bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Amém? Glórias a Deus, a palavra do Senhor. Essas palavras são lindas, não é mesmo, gente? Olha só o que Salomão fez, né? Diante da tenda do encontro, onde ele achava um lugar para encontrar com Deus, né? Ele tinha um lugar para encontrar com Deus. E você precisa ter um lugar para encontrar com Deus também. Você precisa ter o seu altar. Porque nós temos tantos lugares na nossa casa para fazer tantas coisas, para comer, para dormir, para tomar banho. E por que não a gente não ter que ter um lugar para orar? Um lugar para falar com Deus. Um lugar para onde a gente meditar na palavra. Não é mesmo? A gente precisa desse lugar. Só que também a gente tem que entender que em qualquer lugar a gente pode falar com Deus. Às vezes a gente pode estar ali no lugar certo para falar com Deus, mas de repente o inimigo vem e quer te tirar daquele lugar. Ele quer te deixar, não quer que você vá conversar com Deus, entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que orar onde o inimigo colocou você e orar ali com muito fervor e falar com Deus, falar o que o seu coração precisa, desabafar com Deus, certo? Foi o que Salomão fez. Ele estava com medo, né? E aí eu coloquei aqui algumas coisas para reflexão, porque aqui nessa passagem ele estava com medo, né? De governar ali naquela terra, naquele povo, porque ele sabia que Davi deixou um legado muito grande ali em Israel, né? No povo de Deus. Ele deixou um legado muito grande. As pessoas confiavam muito em Davi, né? E aí ele falou: o que eu vou fazer com esse povo? Eu preciso de sabedoria, conhecimento, para que eu possa administrar essa terra, para que eu possa governar essas pessoas, para que eu possa ajudá-las, porque as pessoas são complicadas, né, gente? Nós somos complicados. E é o que os governantes deveriam fazer, né? Pedir sabedoria ao Senhor, conhecimento, para governar a nossa terra, governar a nossa nação, não é mesmo? Então, porque o que eu entendo é isso, que é difícil, né? Quando nós temos que substituir uma pessoa que deixou um legado, deixou um exemplo, deixou uma coisa, deixou as pessoas confiarem nele, né? Então é difícil você substituir uma pessoa. Então Salomão estava com medo. E você? Você também tem medo, né, de começar a construir alguma coisa que alguém deixou, por exemplo, o seu pai te deixou uma empresa, deixou um patrimônio com princípios, com valores, e você tem medo de fazer tudo errado, de não saber dar continuidade a isso, não é mesmo? Então, você tem que pedir sabedoria ao Senhor, mas é a sabedoria divina e não a sabedoria aqui dessa terra, porque a sabedoria dessa terra a gente já sabe o que vai fazer. As pessoas mentem, as pessoas traem, as pessoas quebram princípios, não é mesmo? Mas a sabedoria divina não. A sabedoria divina, o conhecimento divino, o conhecimento de Deus, ele te dá. E não precisa ficar pedindo riqueza, porque a gente tem que pedir riqueza. Porque não diz assim a palavra: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então,
Não adianta você ficar pedindo riqueza para Deus, pedindo dinheiro, porque Deus não vai te dar isso aí. Ele vai te dar estratégia para você conseguir isso aí. Mas isso aí Ele não vai te dar. Ele vai te dar sabedoria para você encontrar a solução, para resolver o seu problema, não é? Porque o Salomão, ele veio de uma casa de bagunça, uma vida de bagunça, né? Porque o Davi, ele adulterou com Batseba. E Salomão, ele foi uma herança disso, né? Ele foi um fruto disso, de uma adulteração. Tanto é que o primeiro filho de Davi com Batseba morreu, Deus tirou. E é por isso que o que acontece? Para Deus fazer você reinar com sabedoria, Ele vai te tirar alguma coisa, né? Ele vai tirar talvez aquilo que você adulterou, aquilo que você fez uma bagunça. Então Ele vai tirar isso de você e vai colocar outras coisas. Mas primeiro você tem que pedir perdão a Deus, você tem que se render a Deus, para que você receba o perdão do Senhor e para que Ele possa te dar sabedoria, né? Por isso que quando Davi ele estava reinando, ele queria fazer um templo, né, para Deus, mas Deus disse para ele que não, porque tem muito sangue nas suas mãos. Já com a intenção, porque Deus já tinha a intenção de Salomão fazer o templo do Senhor, não é? Por quê? Porque ele não ia reinar com sangue nas mãos, ele ia reinar com sabedoria e conhecimento. Amém? Então, tudo que o Senhor, como diz ali na palavra, o Senhor, além porque como Salomão pediu só sabedoria, né? E o que Deus deu para ele? Além da sabedoria, Deus deu sabedoria para ele reinar, sabedoria para ele conduzir o reino, assim como Davi deixou, né? E até melhor, porque o Salomão, ele não colocava a mão, ele não tinha sangue nas mãos, né? Ele resolvia as coisas com sabedoria, com conversa, ele resolvia as coisas com estratégias, amém? E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente tem que resolver as coisas com a sabedoria de Deus, com as estratégias do Senhor, né? Porque lidar com pessoas é difícil. Às vezes você tem um trabalho, um comércio, que você não sabe lidar com as pessoas. E aí que você tem que pedir a sabedoria para o Senhor. Você tem que envolver o seu comércio em oração, para que o Senhor, Ele te dê a estratégia, a sabedoria para atender as pessoas com atenção, atender as pessoas com amor, com dedicação, porque o seu negócio tem um propósito com Deus, e o propósito com Deus, acredito que pode ser, né, você ser uma coluna no reino. Só que até antes de você ser uma coluna no reino, você tem que atender os seus clientes bem. Porque você atendendo o seu cliente bem, o que vai acontecer? Ele vai voltar sempre, né? Porque às vezes as pessoas perdem os clientes, porque elas não atendem bem as pessoas. Às vezes você entra num comércio e a pessoa nem liga pra você, ela tá mexendo no celular. Ela nem pergunta, como eu posso te ajudar? Como você vai? Tudo bem com você? Né? Você tem que fazer assim. Você tem que atender o seu cliente bem, né? Se preocupar com o seu cliente, entendeu? Fazer uma lista de clientes e orar pelos seus clientes. De repente, os seus clientes eles estão passando por dificuldades. Por isso que eles não vão até a sua loja para que você compre, para eles comprarem de você. Porque eles estão passando dificuldades. Então não custa nada você fazer uma oração para eles. Você fazer uma oração
porque eles sejam abençoados por Deus, para que eles sejam abençoados por Ti, abençoados pelo Senhor, abençoados pela palavra do Senhor, né? Não custa nada. Você pode até também falar a palavra para o seu cliente, que às vezes ele está precisando, não é? Então, isso é o ID do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que levar a palavra ao Senhor, levar o conhecimento do Senhor e dizer às pessoas que temos que reconhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Amém? E porque tudo é para o Senhor, sabe? Lá no culto, no domingo, o profeta falou uma coisa que eu já vinha percebendo, porque eu tô lendo a Bíblia desde o início, e é uma coisa que antes de eu me converter eu não conseguia fazer, era ler a Bíblia. Eu começava, mas eu não conseguia terminar, eu começava, mas eu não saía de Gênesis. E hoje não. De acordo com os planos do Senhor na minha vida, e que eu estabeleci um plano para ler a Bíblia, né? Hoje eu já terminei Crônicas 2, eu estou em Esdras, e estou no capítulo 4 de Esdras. E eu venho lendo, e o profeta falou uma coisa muito interessante no domingo, que ele disse assim, que ele descobriu que a palavra do Senhor não é sobre os homens, sobre as pessoas, os personagens que tem ali na Bíblia, né? Os personagens pra gente se inspirar neles, né? Porque se Deus fez na vida deles, e se Deus fez lá naquela época, Deus continua fazendo hoje, né? Continua fazendo na vida da gente. O problema é que a gente tem que entender que é tudo sobre Deus. Não é sobre eles, não é sobre os personagens, é sobre Deus, é sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E isso eu confirmei em fé com o profeta, porque isso também eu venho percebendo, sabe? Todos os capítulos que eu venho lendo, e eu vejo que é tudo sobre Deus. Deus está em todas as passagens e Ele é tudo sobre Ele, desde o primeiro capítulo de Gênesis, desde a criação até o Apocalipse, que eu ainda não cheguei lá, porque eu li versículos muito aleatórios, mas eu vou chegar. E aí, eu vou ler várias vezes a Bíblia. Esse é o meu objetivo. Essa é a primeira vez que eu vou ler ela inteira, que eu vou conseguir ler ela inteira. Mas eu não vou ler só essa palavra, vou ler várias vezes. Vou ler só essa vez, vou ler várias vezes, que esse é o meu objetivo. Ler várias vezes a palavra. E meditar em cada capítulo que eu vou lendo, eu vejo que ali tem Deus. E é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. É porque Ele tem que colocar ali pra gente, que a gente tem que entender que é tudo sobre Ele. Amém? É tudo para Ele. Amém? E cada palavra que eu leio é um aprendizado. Amém? E se eu fosse você, eu lia também. Começava agora. Se você quiser começar de Gênesis de capa a capa, você faz, né? Mas se você quiser começar do Novo Testamento também, aí fica ao seu critério. Eu quis ler de Gênesis a Apocalipse. E eu vou terminar. E toda essa palavra, e eu percebo que tudo é Deus.
e só Deus. Amém? Então vamos fazer uma breve oração para que você peça sabedoria, para que Deus traga sabedoria a nós, que o Senhor desça aos céus, que o Senhor desça uma chuva de sabedoria, que o Senhor abra os céus, que o Senhor abra os céus aqui nessa oração, nesse momento, para que nós possamos ter sabedoria do Senhor, conhecimento, que Ele nos dê discernimento, para que a gente possa enfrentar todos os problemas da nossa vida, todos, do mais fácil ao mais difícil, do mais difícil ao mais fácil, mas todos, amém? Mas tudo com sabedoria de Deus e não sabedoria dessa terra, amém? Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com chuvas de bênçãos nessa terra, nessa nação, aqui na minha casa, que o Senhor traga sabedoria para todos aqui, para mim e para todos que moram nessa casa. Glórias a Deus, Senhor. Que o Senhor leve sabedoria àquele irmão, àquela irmã que está assistindo essa live, que vai assistir depois. Que o Senhor leve sabedoria divina para que elas possam resolver os problemas delas, para que elas possam resolver os problemas que estão afligindo o seu coração. Senhor, que o Senhor dê sabedoria a todos os irmãos, conhecimento, todos aqueles que pedirem, porque diz aqui na palavra, como em Tiago 1:5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Amém? Que o Senhor dê sabedoria a todos nós, que o Senhor traga cura de doenças, cura mental, que o Senhor liberte muitas pessoas de vícios, que o Senhor tire todos os vícios, Senhor, desse planeta, dessa terra, desse mundo, todo vício que atrapalha, que é um atrapalho na vida das pessoas. Oh, meu Pai glorioso, dê sabedoria, Senhor, dê entendimento, discernimento, coragem, porque o Senhor disse na sua palavra, em Josué, que o Senhor estaria conosco. Tenha coragem, que o Senhor sempre estará conosco. Em nome do Senhor Jesus, eu creio na sua palavra, meu Pai. Eu creio que o Senhor está nos dando sabedoria nesse momento, está jorrando sabedoria a todo aquele irmão, aquela irmã que pedir sabedoria. A Ti, meu Pai, conhecimento, que Ele venha construir um legado em sua vida, construir um legado aonde as pessoas venham reconhecê-lo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque buscai o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém. E eu coloco essa palavra, Senhor, na tua mão, Senhor. E envolvo, Senhor, essa live em oração, para que chegue a mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, irmão, por você estar aqui nessa live. Quando você for assistir, muito obrigada. E que Deus abençoe a sua vida. Glórias a Ti, meu Senhor Deus, para que essa oração seja para a Tua honra e Tua glória. Amém. E até quinta-feira, com a segunda parte dessa palavra. Um abraço grande.